E era necessário ter um local central onde esses dízimos pudessem ser levados. E pudessem ser levados da maneira certa e pela razão correta. Aí Moisés estabelece, são 3 tipos de dízimos, tem o dízimo dos dízimos. Você vai querer me dizer que esse pessoal tão zeloso da lei de Moisés, eles não tinham um sistema dizimal de contribuição nas igrejas? Aqui ofereceremos ensinamentos claros e diretos, baseados nas Escrituras, para ajudar a moldar uma vida cristã centrada em Cristo e nos princípios reformados. Vamos ver algumas evidências. O que eu estou dizendo é que, no meu entendimento e no entendimento da equipe pastoral dessa igreja, do seu conselho também, e de todas as igrejas presbiterianas no geral, é que, de fato, o dízimo continuou como sendo forma natural dos crentes do Novo Testamento contribuírem, muito embora eles tivessem consciência de que não estavam mais debaixo daquela obrigação legal a qual os crentes do Antigo Testamento estavam sujeitos. Então, é isso que nós vamos querer mostrar para vocês. Primeiro argumento aqui que eu quero trazer, que já foi visto, é que o dízimo, ele não começou com a lei de Moisés. Nós vimos na lição sobre o Antigo Testamento que muito antes de Moisés dar a lei aos judeus, na qual havia as prescrições sobre o dízimos, já havia a prática de entregar uma parte dos bens a Deus. Então nós temos 2 exemplos que são os exemplos clássicos do Antigo Testamento, de que a prática de dar 10% do que se tinha para Deus estava em vigor antes da lei. O primeiro é o caso de Abraão. Eu quero ler aqui com vocês, o texto é Gênesis 14, 18 a 20. Então, se você quiser me acompanhar, 14, eu não posso projetar, que é uma operação muito complicada, mas todo mundo conhece essa passagem. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Vocês lembram a história? Abraão tinha voltado vitorioso da batalha contra os reis de Sodoma, contra os reis que haviam invadido Sodoma e Gomorra, havia libertado seu sobrinho Ló e tinha tido uma vitória militar brilhante, com 381 homens contra o exército de 5 reis. E quando ele estava voltando vitorioso, com todo o despojo, todas as riquezas que ele arrancou daqueles reis que ele tinha vencido, Melquisedeque, que era sacerdote de Salém, que mais tarde vai se chamar Jerusalém. Melquisedeque significa rei de justiça e Salém significa paz. Então esse homem, do nada, ele aparece na vida de Abraão. E ele abençoa Abraão. Ele diz, então ele era sacerdote, como tal, ele abençoa Abraão. Que o Deus Altíssimo seja contigo. E Abraão dá a ele 10% de tudo o que ele tinha ganhado na guerra. Todos os despojos ele dá 10%. Abraão não tinha lei para fazer isso, ele não tinha obrigação de fazer isso, mas ele sentiu que era isso que ele devia fazer em gratidão a Deus que lhe havia dado essa vitória. Como Melquisedeque era o representante de Deus, vamos ver mais sobre Melquisedeque adiante, ali, sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão entendeu que ele deveria dar esses 10% ao sacerdote, que usaria para as causas próprias do serviço a Deus ou do culto a Deus que Melquisedeque com certeza estava desenvolvendo em Salém. O segundo exemplo é o exemplo de Jacó, que nós encontramos em Gênesis 28, no verso 22. Aqui é a oração. Eu vou começar a ler um pouquinho antes do texto que eu disse, vou ler a partir do verso 18, Gênesis 28, de 18 em diante. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e no lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo,
e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. A pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó era o neto de Abraão. Onde é que ele pegou essa ideia de dízimo? Caiu do céu? É porque ele deve ter aprendido com o pai dele, Isaque, que aprendeu com o pai dele, Abraão. O episódio vocês conhecem bem. Ele está indo para a Mesopotâmia, fugindo do seu irmão Esaú, com o objetivo de encontrar uma esposa e constituir família. De noite, no local ermo, ele coloca a cabeça sobre uma pedra e dorme, e tem uma visão de Deus subindo e descendo sobre uma escada, anjos subindo e descendo sobre uma escada que chegava até o topo. Ele acorda e diz, e Deus então lhe aparece ali, e Deus diz: eu estarei contigo, eu serei o teu Deus, eu vou te abençoar nessa empreitada que você está fazendo. E aí Jacó então responde dizendo: se o Senhor fizer isso comigo, eu te prometo 3 coisas. Primeiro, o Senhor vai ser o meu Deus. Segundo, essa pedra que serviu de travesseiro, eu vou transformar numa coluna, no altar, em homenagem ao Senhor. E terceiro, de tudo que o Senhor me der, eu vou dar 10%. Jacó era meio negociante, né? Abraão não fez condição nenhuma. Mas já Jacó disse: se o Senhor de fato me abençoar, e o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, então eu vou te dar 10% de tudo que eu ganhar. Ou seja, Deus, quanto mais o Senhor me der, mais o Senhor ganha de volta, né? Então, mais ou menos isso. Os interesses de Jacó, suas motivações não interessam para nós agora. Mas o ponto que eu quero destacar é que a prática de dar, como expressão de gratidão, compromisso e adoração a Deus, 10% de tudo que a pessoa tinha, era uma prática patriarcal. Já havia antes da lei. Já havia antes da lei. Então, esse ponto é extremamente crucial para nós. Nós vimos no estudo sobre o Antigo Testamento que a lei de Moisés, de fato, normatizou e regulou o dízimo, que já era praticado. Não foi Moisés que criou o dízimo, não foi na lei que ele deu a Israel que o dízimo foi criado. O que ele fez foi normatizar, uma vez que os filhos de Abraão se multiplicaram e era necessário ter um local central onde esses dízimos pudessem ser levados, e pudessem ser levados da maneira certa e pela razão correta. Aí Moisés estabelece, são 3 tipos de dízimos, tem o dízimo dos dízimos, e aí ele vai dizer, né, a lei de Moisés e todo o Antigo Testamento encara o dízimo agora como parte da religião nacional de Israel. Antes era alguma coisa voluntária, feita por Abraão, Isaque, Jacó e os demais. Mas agora, quando Israel vira um Estado teocrático, governado por Deus, com leis sobre todas as coisas, o dízimo passa a entrar, é como imposto de renda. Era o imposto de renda do judeu. Nós não temos imposto de renda? Qual era o imposto de renda do judeu? Era o dízimo. Inclusive era até melhor do que o nosso, né? Porque o nosso é 27,5%. E lá ele pagava 10%, que ia lá para o templo para atender às necessidades dos sacerdotes, atender a necessidade dos pobres. Os pobres comiam do dízimo também. Então, era mais ou menos isso como funcionava o dízimo no Antigo Testamento. Mas não foi Moisés que inventou o dízimo, ele já era praticado antes. O dízimo antecedia, portanto, as leis cerimoniais e civis que foram dadas à nação de Israel. Meu próximo ponto, esse é o meu primeiro argumento, não é? Que o dízimo antecede a lei. Então, se a lei está em vigor ou não está em vigor, para nós é indiferente. O dízimo transcende isso, está fora dos limites da lei. A lei só regulamentou. Nós não precisamos ser dizimistas conforme o israelita era. Mas o princípio de 10% para Deus, isso aí me parece estar claro. Bom, meu próximo argumento é os primeiros cristãos e o dízimo. Eu já vou colocar tudo que eu quero dizer aqui para não ficar passando, né? Tudo bem. Os primeiros cristãos e o dízimo. Uma leitura mais atenta que a gente faz do Novo Testamento vai mostrar um fato curioso, não curioso, mas vai revelar alguma coisa que tem implicações interessantes. Todos os primeiros cristãos, eles eram judeus.
Os primeiros discípulos de Jesus eram todos judeus. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem e a igreja cristã é estabelecida, aqueles 120 irmãos que estavam lá no cenáculo, sobre quem o Espírito Santo veio, eram todos judeus. A primeira grande multidão que se converte foi no dia de Pentecostes, com a pregação de Pedro. 3.000 pessoas eram judeus que vieram de todas as partes do mundo para celebrar a Páscoa em Jerusalém, Pentecostes em Jerusalém, e ali se converteram, eles eram judeus. A próxima leva foram de 5.000 pessoas, também eram todos judeus, se converteram em Jerusalém. Depois o evangelho se espalha para a região da Judéia, os primeiros cristãos eram todos judeus. E esses judeus que se tornaram cristãos, eles mantiveram muitos costumes judaicos. Está aqui meu ponto. Quando aqueles judeus descobriram que Jesus era o Messias, eles não pararam de ser judeus. A única coisa que eles pararam foi de oferecer sacrifícios no templo, porque eles entenderam que aquilo era agora irrelevante, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já tinha sido imolado. Mas eles continuaram na prática dos costumes judaicos nos quais eles tinham sido ensinados. Eu fiz aqui uma lista para vocês. Eu não vou lendo porque é muita coisa, mas veja só as práticas judaicas dos primeiros cristãos. No livro de Atos, capítulo 3, verso 1, você lê que Pedro e João subiram ao templo na hora terceira de oração. Não sei se é terceira ou sexta ou nona, alguém me corrige aí. É uma hora dessa de oração. Pedro e João, já convertidos, apóstolos de Jesus Cristo, continuaram a ir ao templo para orar nas 3 horas do dia, que era 9 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Era a hora que o judeu parava o que estava fazendo. Se ele morava em Jerusalém, ele parava o que ele estava fazendo, ele ia no templo orar. Ora, Pedro e João já tinham se convertido, eram crentes em Jesus Cristo, mas eles mantinham o mesmo costume judaico de ir 3 vezes por dia orar no templo. Mantiveram a prática judaica. A prática de se reunir no templo, 3 vezes no livro de Atos. Atos 2:46, Atos 5:20 e Atos 5:42, diz que os cristãos se reuniam regularmente no templo, como eles faziam antes quando eram judeus. Se converteram, mas não pararam esse hábito. Inclusive, tem que o point deles era o Pórtico de Salomão. Era um lugar combinado para eles se encontrarem. Eles se encontravam lá no Pórtico de Salomão, que era uma fachada enorme lá, que dava acesso a uma das salas principais do templo, um salão dos salões principais do templo. Lá eles se reuniam. Ou seja, eles continuaram na prática de ir ao templo para se reunir, para orar a Deus, apesar de já serem cristãos e saberem que Deus não habita em templos mais. Deus não está ali. Deus está onde a igreja está reunida. Mesmo assim, eles continuaram com esse referencial. E que tal votos? Aqui eu vou ter que ler. Muitos deles, inclusive o apóstolo Paulo, eles continuaram na prática de fazer votos. Atos 21. Verso 20, você pode conferir na sua Bíblia, estou vendo aqui na minha. É a história, é o registro de uma ida do apóstolo Paulo a Jerusalém para se encontrar com Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era composta de judeus convertidos. Olha, aí Paulo chega, reúne a igreja, reúne os presbíteros, e Paulo dá um relato do seu ministério entre os gentios, como milhares de gentios se converteram. Verso 20, ouvindo, deram eles glória a Deus e disseram a Paulo: bem vês, irmão Paulo, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Judeus que creram, mas que continuavam zelosos da lei, continuavam a guardar, circuncidavam. O que é que isso significa? Circuncidavam seus filhos, guardavam o sábado, não comiam animais impuros, a dieta deles era regulada pela lei de Moisés, não tocavam em animal impuro, faziam votos prescritos pela lei de Moisés, porque ser um bom cristão não implica em ser um mau judeu. Se você está fazendo aquela parte judaica como expressão da sua cultura,
e não como meio de você alcançar a Deus. Aqueles judeus já tinham compreendido que a salvação era pela graça mediante a fé, mas isso não os impedia de guardar os costumes tradicionais da sua raça, da sua etnia. Eles continuavam a fazer isso. Agora, você vai me convencer de que esses judeus que faziam voto, eram zelosos da lei, guardavam, eles não continuaram a dar o dízimo? Eles simplesmente disseram que o dízimo não tem mais valor hoje, quando eles continuavam a guardar outros aspectos da lei. Eu nem disse tudo ainda, ó. No verso 23 a 24, olha o que é que Tiago diz para Paulo. Paulo, está todo mundo falando mal de você aqui, que você não é um judeu de verdade, o que fazer? Certamente saberão da tua chegada. Estou no verso 22. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto, provavelmente o voto de Nazireu. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. Veja então o verso 26, ó. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles. Como era o sistema de purificação? Era um sistema onde o sacerdote no templo declarava findo o voto de Nazireu, quando eles traziam ofertas ao sacerdote. Tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Paulo aceitou participar de um voto judaico, que era o voto de Nazireu. E a gente pode entender, até dizer assim, bom, Paulo fez isso para manter as circunstâncias, mas veja, por exemplo, Atos 18, verso 18, veja aqui, Atos 18, verso 18, Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Paulo voluntariamente fez um voto a Deus, como judeu, tipo do voto assim: Senhor, eu não vou cortar meu cabelo, até que o Senhor me livre dos meus inimigos. Era um voto muito comum que o judeu podia fazer. Paulo fez isso. Aí o voto se cumpriu, ele rapou a cabeça, carequinha, ele viajou com Áquila e Priscila. Paulo, o defensor da justiça pela fé, da justificação pela fé, mantendo e cumprindo práticas judaicas. Você vai me dizer que um homem como esse aboliu o dízimo, que era prática judaica? Você vai me dizer isso? Vamos lá, Atos 21, 26. Eu já li. Paulo tomando aqueles homens no dia seguinte, tudo bem. Era para mostrar apenas isso aí. Pedro, um episódio muito conhecido na vida de Pedro, está lá em Atos capítulo 10, verso 9. Veja aí comigo. Atos 10, verso 9, essa passagem é bem conhecida. No dia seguinte, indo eles de caminho, está já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Então Pedro, o líder do colégio apostólico em Jerusalém, ele continuava a observar o calendário judaico de orar 3 vezes ao dia. Então, quando deu a hora sexta, que é mais ou menos meio-dia no nosso horário, bateu fome, não é? E Pedro subiu lá no eirado para orar. E diz o verso 10: estando com fome, ele quis comer. Ele não sabia se orava ou se comia, não é? Está aí. Mas enquanto lhe preparavam a comida, e ele orando, sobreveio um êxtase. Então ele viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, que era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. O que é que aconteceu? O que é que Pedro viu? Um lençol descia do céu à terra e estava cheio, diz aqui, de todo tipo de quadrúpedes, aí boi, ovelha, porco, répteis da terra, cobra, crocodilo, lagartixa,
e aves do céu, rolinha, urubu, todo esse tipo. Alguns desses animais eram lícitos ao judeu comer, outras não eram. Aí desce o lençol com todo aquele zoológico, né? Aí Pedro olha para aquilo e Deus diz: Pedro, você não está com fome? Levanta-te, mata qualquer um deles aí e come. Aí Pedro, mas de jeito nenhum, percebeu a contradição? De jeito nenhum, Senhor. Se ele é Senhor, você nunca vai dizer para ele de jeito nenhum, né? Mas a contradição, Pedro ficou nervoso. De jeito nenhum, Senhor, porque eu nunca, está aqui, ó, jamais comi coisa alguma comum e imunda. Toda a sua vida, desde pequenininho, Pedro foi criado no judaísmo. Pedro nunca tinha comido porco, nunca tinha comido coelho, nunca tinha comido carne de urubu, eu também não. E uma série de outros, nunca. Ele seguia religiosamente a dieta dos judeus. Seguia religiosamente. Agora, convertido já, crente em Cristo Jesus, Deus diz para ele: acabaram as restrições, não tem mais esse negócio de comida impura, comida pura, você pode comer de tudo, levanta, mata e come. Ele diz: não, Senhor, eu nunca fiz isso. Ou seja, mesmo depois de convertido, Pedro seguia ainda a dieta religiosa dos judeus. Ele não comia qualquer tipo de carne, ele só comia aquelas carnes permitidas lá na lei de Moisés. Você vai querer me dizer que esse pessoal tão zeloso da lei de Moisés, eles não tinham um sistema dizimal de contribuição nas igrejas? Se eles guardavam todos esses aspectos? Por fim, assim como, aqui eu quero dizer uma coisa, assim como no Antigo Testamento, as crianças eram recebidas como parte do povo de Deus pela circuncisão, os cristãos incluíam seus filhos no povo de Deus pelo batismo. A questão do dízimo ela é tratada da mesma forma que a questão do batismo dos nossos filhos. Não existe no Novo Testamento uma única passagem que mande os cristãos batizar suas crianças recém-nascidas. Não tem. Por que nós batizamos? Nós batizamos porque entendemos que o argumento do silêncio nos é favorável. Não há um mandamento porque era óbvio, não precisava dizer. Os primeiros cristãos eram todos judeus. Aos 8 dias de nascidos, seus filhos eram circuncidados e eram incluídos no povo de Deus. Eles tinham a prática de trazer os filhos para dentro da igreja e da aliança mediante a circuncisão. Não precisava uma ordem para eles, para que eles batizassem os seus filhos, porque era natural, era o desenvolvimento natural. É por isso que também não tem uma ordem dizendo: você dará o dízimo, porque é o desenvolvimento natural. Era isso que eles faziam como judeus e continuaram a fazer. Por isso que não tem uma ordem para isso. Agora, obviamente, tem textos claros no Novo Testamento dizendo: não tem mais sacrifício de animal, não tem mais o sacerdócio levítico, não tem mais aquelas leis relativas ao templo, o templo não é mais local de adoração. Isso no Novo Testamento é muito claro. Mas nas coisas que ele silencia, o argumento do silêncio nos é favorável. Ele é favorável a nós, o argumento do silêncio. E não, o fato de que não tem uma ordem direta, não quer dizer então que não havia, simplesmente significa que não era necessário dizer, porque era um desdobramento comum, como nós já dissemos, inclusive o batismo das crianças. Por outro lado, o que a gente esperaria, na verdade, é que houvesse uma ordem ao contrário, que os apóstolos dissessem assim: não tragam mais os filhos, nós não vamos batizar os filhos, não. Nós vamos esperar eles ficarem grandes, eles crerem, darem demonstração, e aí então nós vamos batizar. Não tem nenhuma ordem dizendo isso também. Não tem. Como também não tem nenhuma ordem dizendo: gente, vocês não precisam trazer mais dízimo. Não tá proibido o dízimo no Novo Testamento. Não está dizendo isso. Não tragam mais os dízimos, agora é só oferta. Não tem também. Mas nesse caso, o silêncio nos é favorável. Se você gostou deste vídeo e quer continuar sendo abençoado com mais conteúdos poderosos, não se esqueça de se inscrever no canal Ecos da Salvação. Isso ajuda você a não perder nenhum dos próximos vídeos com pregações impactantes do Reverendo Augustus Nicodemos.